Vamos lá, o presidente Lula participa daqui a pouco em Pequim do Fórum da CELAC, China. Fórum CELAC, China. Esse fórum reúne chefes de Estado, alguns deles, da América Latina e do Caribe, mas aí todos eles, a cúpula política do gigante asiático. Mais cedo o governo anunciou acordos comerciais que chegariam a 27 bilhões de reais em investimentos aqui no Brasil. Vamos conferir essas informações em primeiro lugar, a gente volta para a conversa. O encontro entre os líderes latinos e chineses faz parte de uma agenda intensa do chamado Sul Global, que inclui também a cúpula dos BRICS e a do G20. Além de Lula, estarão no encontro o líder chinês Xi Jinping e os presidentes Gabriel Boric, do Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia. A balança comercial entre os países da CELAC e a China somou 427 bilhões de dólares entre janeiro e setembro de 2024, segundo dados do Ministério de Comércio da China. A cúpula tem como objetivo aumentar essa cifra, justamente no momento em que a China precisa encontrar novos destinos para a produção industrial em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Durante a viagem, Lula participou também do Seminário Empresarial Brasil-China. A Apex anunciou acordos que somam 27 bilhões de dólares em investimentos diretos de empresas chinesas no Brasil. Entre as promessas estão a ampliação das operações de uma montadora chinesa no Brasil, o aporte de uma empresa de tecnologia do setor de delivery, a criação de um centro de energia renovável no Piauí e a construção de um parque industrial neutro em emissões de carbono. Parte dos investimentos chineses no Brasil já está consolidada. A novidade do fórum, entretanto, foi o foco dos aportes no setor de serviços. Ao encerrar o encontro, o presidente Lula exaltou a relação entre os dois países e comparou o próprio governo à Revolução Comunista Chinesa, que alçou Mao Tse-tung ao poder depois da Segunda Guerra Mundial. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Bom, a tentação é grande de fazer digressões históricas, perguntar então por que a Revolução Cubana não deu tão certo assim. Mas, Américo, eu estou vendo que a sua imagem está um pouco difícil. Temos o Américo à disposição nossa agora, meu pessoal da retaguarda. Podemos chamar o Américo? Podemos, sim. Américo, digamos, é um espetáculo de política internacional da China, juntar os países latino-americanos como foi feito, ou está sendo feito, vai acontecer em instantes. Eu entendo que você está justamente no local por onde passarão os chefes de Estado e ministros. A composição dos visitantes da América Latina em Pequim era o que os chineses queriam ou faltou gente? Oi, Vac, faltou muita gente. Não, nós estamos com não, realmente a internet chinesa hoje não está nos ajudando. Eu vou esperar um pouquinho, Américo, para chamar você de novo. Vou começar então por Xangai com o professor Rodrigo Zeidan. Rodrigo, você nos ouve? Ou o problema é todo com a China hoje? Não, o problema aqui, o problema em Xangai não existe, não. Não, então tá bom, que bom futuro. Rodrigo, eu queria ver a sua avaliação dessa questão. Quer dizer, os chineses se empenharam de forma estratégica em ter uma ressonância muito forte junto a países latino-americanos. Agora, a presença de quem está aí na CELAC corresponde às expectativas chinesas ou faltou gente? Bom, tendo o maior país da América Latina, já é um grande ganho. O Lula tem... eu me lembro de sair do meu condomínio logo depois que as restrições da Covid acabaram e um segurança veio todo animado falar comigo. E a razão era pela qual o Lula era o primeiro presidente a visitar a China depois que as restrições de Covid acabaram em 2023. Então, mesmo que faltem países, obviamente a Argentina não vai vir, bom, o Uruguai é muito pequeno, ainda assim o fato de que está o Lula e tem outros países de respeito, como o Chile, que é talvez o país mais rico da América Latina,
mais ou menos torna essa reunião algo que para os chineses faz algum sentido. Mas não é uma reunião muito importante, né? Para a China, esse é o tipo de reunião que é quase como se fosse um seguro internacional, né? Vamos fazer amizade para se acontecer alguma coisa, mas a gente não está discutindo com países de primeira ordem nos embates geopolíticos que a China está tratando hoje no mundo. Tiago, você aí em Washington, nós vamos ter espaço no programa hoje, ele é totalmente dedicado às questões da China, Estados Unidos, Brasil, América Latina, para ver aspectos específicos da posição do Brasil vis-à-vis Pequim e, portanto, vis-à-vis Washington. Nesse momento inicial da nossa conversa, eu queria ver a sua visão, queria averiguar a sua visão sobre quem está conseguindo avançar mais rápido e de que maneira nesse grande espaço América do Sul, América Latina, Estados Unidos ou China? Boa noite a todos. William, ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos ele gerou uma agenda com a América Latina que essa agenda ela sempre foi essencialmente negativa. Ela foi uma agenda que ela girava em torno de tópicos como imigração ilegal, narcotráfico, corrupção, e isso acabava sempre sendo um empecilho muito grande para que os Estados Unidos conversasse sobre acordos comerciais e parcerias mais robustas entre os países, porque vários países da América Latina nunca atingiam o nível mínimo de satisfação pelo lado do governo americano que justificava uma relação comercial um pouco mais profunda. Quando a China, principalmente a partir de 2008, da crise do Lehman Brothers, onde a China se apresenta como uma potencial financiadora dos problemas ou dos eventuais problemas financeiros que essa crise geraria na América Latina, ela percebe que ela pode desenvolver uma relação mais robusta em cima de uma agenda positiva. Nós podemos entrar numa discussão profunda sobre essa agenda, se ela é real ou não, mas na prática, a China foi capaz de desenvolver ao longo dos últimos anos uma relação com vários países da América Latina que terminou gerando uma relação assimétrica. E essa assimetria, ela dá uma vantagem muito grande para aquele que é o parceiro principal. Então, essa assimetria, ela leva a uma dependência. O Brasil é um país comercialmente dependente da China. Uma decisão em Pequim sobre o nosso agronegócio é mais importante do que uma decisão tomada em Brasília. A Argentina é financeiramente e comercialmente dependente da China. Outros países, como, por exemplo, Honduras e Nicarágua, são tecnologicamente dependentes da China e financeiramente dependentes da China. A Venezuela mais ainda. Então, essa assimetria gera dependência. E a dependência, depois de um determinado momento, ela pode se traduzir a posicionamentos políticos mais favoráveis, neutralidades em momentos que a neutralidade satisfaz a Pequim, e isso acaba tirando muito da autonomia desses países em atuar e principalmente em se posicionar. Américo, você pode participar agora? Confirma para mim que está tudo bem com a sua transmissão. Aparentemente sim, Vac. Ouço muito bem todos vocês. Boa noite de novo. Tá, então vamos lá. Vamos aproveitar a sua presença aí exatamente por onde vão passar os representantes dos países que estarão nessa reunião que está começando agora aí em Pequim. A composição dessa reunião atendeu exatamente o que a China pretendia que acontecesse? Não, Vac, a China queria dar mais peso a essa reunião, queria a presença de mais líderes. Era uma reunião originalmente apenas com ministros das relações exteriores. E a maior parte dos países da CELAC de fato enviou seus ministros, mas não deu o peso que os chineses gostariam, que era a presença de mais chefes de Estado. Não foi originalmente desenhada como uma reunião de cúpula, mas houve convites ali para alguns chefes de Estado. E os que atenderam o convite foram os chefes de Estado mais à esquerda na América Latina, que tem uma posição ideologicamente mais próxima do governo chinês. Mas como a gente vinha falando, a CELAC hoje é muito dividida, muitos países que inclusive não querem trabalhar por essa aproximação com a China, embora tenham em muitos casos excelentes relações comerciais, mas não querem reforçar esse papel da China. Já é difícil nesse momento, Vac, você coordenar as ações da CELAC de uma forma mais intensa,
justamente por essas divisões dentro do grupo. Mais difícil ainda é tentar aproximar esse grupo que é tão heterogêneo, tão dividido, da China, que tem, como a gente vem discutindo desde o início do programa, os seus próprios interesses. E muitos países não só não vão trabalhar para ajudar essa relação com a China, como vão trabalhar contra, no sentido de não se aproximar tanto, especialmente do ponto de vista político da China. E foi isso que aconteceu. Portanto, temos aqui presidentes importantes, mas mais afinados aí com a linha ideológica chinesa. Lorival, a gente está entrando, por enquanto, nos aspectos um pouco mais abrangentes da relação entre essa parte, América Latina, América do Sul e a China. Depois vamos ingressar especificamente Brasil, Estados Unidos e China. Ainda nesse âmbito, o que está sendo apontado como grandes divisões dentro da América do Sul e da América Latina significa o que nos planos chineses? Bem, acho que a gente está diante de um quadro super complexo, assim, que é difícil de resumir em poucas palavras, né? Acho que os chineses, eles vislumbraram, como vinha falando o Thiago, um vácuo de capacidade de investimentos em infraestrutura aqui no subcontinente americano, né, por causa do colapso financeiro, fiscal de todos esses países que gastam muito com previdência, enfim, tudo que nós já sabemos das distorções das economias dos países aqui. E aí houve essa lufada de investimentos chineses em vários países aqui, principalmente aqueles que estão na costa do Pacífico, que têm um interesse direto da China de fazer esses corredores marítimos e tal. Então você tem os casos, o caso do Peru, por exemplo, que acho que é o caso mais interessante e tal. Teve o Panamá, que agora o Trump acabou desfazendo um pouco o jogo e tal, né? E tem esses aspectos de infraestrutura. Teve a Argentina, né, aquele investimento no monitoramento de satélites, que é super estratégico e tal, na Patagônia. No Uruguai é uma grande interação do ponto de vista logístico também e tal. Mas nesse campo assim, político, a China tem tentado se desmarcar um pouco dessas questões ideológicas, assim, exatamente por isso, porque sabe que aqui são democracias, que há alternância de poder, os investimentos delas são de longo prazo, ela não pode ficar, né, presa a esses alinhamentos. No entanto, o presidente Lula, ele dá uma conotação diferente, que nem sei se é a que a chinesa gostaria de dar, né? Porque você viu o período do Jair Bolsonaro, em que ele hostilizou a China num período crucial ali de pandemia e tal, em que a China era uma grande fornecedora de insumos e de vacinas e tal, exatamente por causa dessa divisão ideológica aqui no Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista dos chineses, você vê esse esvaziamento da CELAC, o Américo apontando que eram os de esquerda que estavam lá, não interessa para os chineses isso. O que interessa é se apresentar como um investidor que seja interessante no longo prazo para o hemisfério, para o subcontinente, e que reduz em grande medida o impacto da projeção dos Estados Unidos sobre a América Latina. Isso se torna muito mais crucial agora na medida em que fica claro que a estratégia do Donald Trump é reforçar essa presença no hemisfério ocidental e deixar a China ali no Pacífico, no Indo-Pacífico, na Ásia-Pacífico e tal, e a Rússia se projetando ali sobre o leste europeu. Então, a China cria aqui um irritante para os Estados Unidos, né? Olha, você está lá no meu quintal, eu estou aqui no seu quintal também, então não mexe comigo lá, que eu não mexo com você aqui. Então, acho que é uma atitude de muito mais pragmatismo do que aquela que aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, dá-se a conotação.